Hoje nós temos 3 bons motivos para estarmos felizes e agradecer. E a gratidão é tudo, né? No nosso trabalho. Primeiro motivo, a melhora significativa na recuperação do nosso irmão Walter Júnior, com as preces de todos, todas as doações. Nós somos muito gratos com quem vem ajudando, com quem vem orando. Ele está muito feliz com isso. Segundo motivo, hoje é um dia de trabalho importante para nós. Temos tratamento na casa, porque nós não paramos. E o tratamento... Hoje tem consulta, né, gente? Para quem está em tratamento, consulta e tratamento de cura, que é um dos tratamentos que mais nos deixa gratos à espiritualidade, que é onde nós podemos, com os nossos guias, fortalecer, vivenciar a fé, a cura em mente, verbo e ação. Então ficamos felizes e gratos por isso também. E terceiro motivo, e não menos importante, o convite que foi aceito pelo nosso irmão Carlos Magno, lá do Ernesto Fagundes Varela, que veio nos trazer hoje um grande amigo que já esteve aqui também em outras palestras, e vem nos trazer mais um pouco do nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Carlos, o microfone é todo seu. Palmas para o nosso irmão. Uma boa tarde a todos. Só uma correçãozinha. Embora eu nunca dei muita importância para essa questão de sou da casa tal, porque eu costumo dizer que nós somos uma única casa do Cristo dividida em vários cômodos. Então, mas na realidade hoje eu estou no amor a Cristo. Hoje não, já há algum tempo, lá em 7 de abril, em Paciência. Fagundes Varela foi uma casa onde nós realmente iniciamos aqui há 30 e poucos anos por aí. Um pouquinho de tempo já nessa estrada. E faço parte também do Abrigo Doce Morada, que hoje é um dos maiores trabalhos filantrópicos do Rio de Janeiro, e uma instituição que realmente a gente tem um carinho muito grande pelo trabalho relevante que ela vem emprestada aqui à nossa comunidade local. Eu também sou, para quem não conhece, né, temos aqui algumas pessoas que nos são caras já há alguns anos, não vou falar quanto para não revelar, né, Rita? Mas desde a infância, na antiga Felipe Camarão, revelei. Então, para minha alegria, esse bairro foi um bairro onde nós passamos a nossa etapa, a maior parte dessa existência foi neste bairro. Já corremos por essas ruas, atrás de Doce Cosme Damião, conhecemos cada rua dessa Sepetiba. Tá? Pezinho no chão, já peguei rã em brejo, vendi bronzeador na praia de Sepetiba. Então, Sepetiba é uma história de fato para a gente. Além de ter uma família imensamente linda, que a maior parte está aqui, nesse bairrozinho. Então, para mim é uma alegria que Sepetiba sempre me inspira no sentido de uma memória muito grata por tudo que nós vivenciamos e aprendemos neste bairro. E fazendo uma outra correção, que na verdade eu não fui convidado. Na verdade, eu fui intimado. Por 2 motivos, porque realmente para mim foi uma surpresa muito grande quando a Rosa, que frequenta também a casa, entrou em contato comigo e falou do estado do Walter, que estava fazendo uma cirurgia de emergência. E eu levei um susto, né? Embora a gente saiba que nós estamos aqui nesse corpo temporário, qualquer momento poderíamos ser chamados ou poderíamos passar por algum acometimento físico, mas de fato me balançou, porque eu tenho um carinho muito especial pelo Walter e por toda a família. São pessoas muito caras, muito importantes para a gente. E aí, quando eu fiquei sabendo a notícia, eu realmente também comecei a fazer muitas orações. A gente começa a perturbar a espiritualidade. Não, fica mais um pouquinho, por favor. A gente fica suplicando a espiritualidade, mas a gente sabe
que Deus está ciente de tudo e sempre estará nos socorrendo naquilo que realmente for o melhor para cada um de nós. E aí o Walter mandou uma mensagem para mim, se eu não me engano foi quinta-feira, e eu fiquei extremamente feliz por ouvir a voz dele, saber que ele já estava se recuperando, e ele perguntou se seria possível eu vir. Eu realmente só não viria se eu tivesse doente ou algum compromisso muito sério. Como não tinha nenhuma coisa nem outra, para mim foi de pronto, é um atendimento a essa intimação querida, tá? Então para mim estar aqui é muito bom. Estar aqui e ver essa casa também com tantas pessoas, com sorrisos acolhedores, né, tantos corações amigos, também uma alegria muito grande, porque esse é o propósito maior da nossa existência. É a gente fazer com que a nossa vida se torne um permanente um contato com pessoas queridas, sempre num propósito da gente ir junto, se melhorando, crescendo e se amando. Esse é o maior propósito que foi nos dado pelo próprio Cristo Jesus, tá? Quando eu me lembrei do Walter, aí eu vim aqui no Consolador, que vai ser o nosso início aqui, para falar dessa questão de uma relação tão importante. A questão 174, ela diz assim: poderemos obter a definição de amizade? E daí Emmanuel responde assim: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nós sabemos que os nossos amigos, eles simbolizam para a gente a extensão da família universal a que Jesus propõe a toda a humanidade. Um dia, com certeza, toda a humanidade seremos amigos. Todos nós desejaremos o bem uns dos outros. Não existirá barreiras, não existirá fronteiras. Embora nesse próprio livro aqui o Emmanuel fala da questão da pátria, das nações, que continuarão tendo o seu espaço por questões culturais, mas não existirá mais a diversidade, não existirá mais animosidade, quando a humanidade entender que a Terra é uma casa, não são várias casas. E que nós estaremos reencarnando cada momento em um lugar. Então essa tolice que muitas vezes a humanidade carrega, de tentar defender o seu território com o prejuízo do semelhante, isso é realmente uma grande bobeada da humanidade, ainda não ter despertado para isso. Porque o que nós colhemos no presente, todos nós, é fruto das nossas imprudências e das nossas negligências do passado, de não nos reconhecermos como irmãos que somos, independente de onde estejamos reencarnados. Quando nós assim entendermos, teremos essa doce melodia a nos envolver a todos, essa melodia chamada amor, que acolhe, que aconchega, que recebe a todos indistintamente. E aí ele prossegue dizendo assim: nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade
é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o amigo divino da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Nosso querido Emmanuel, sempre de forma poética, nos brindando com essas riquezas. E nós vamos iniciar, como aqui nós estamos falando, da gente aprender a vencer essas barreiras, essas fronteiras que ainda nos dividem. Enquanto espíritas, nós precisamos assimilar nos nossos corações que nós não temos barreiras religiosas. Nós não nos sentimos melhores que os evangélicos, nós não nos sentimos piores do que os evangélicos, nem melhores nem piores que os nossos irmãos umbandistas, candomblecistas. Nós somos uma fraternidade universal. E seguimos aquela máxima de Paulo: examinar é tudo e retende o que é bom. Então nós vamos iniciar trazendo aqui uma música evangélica. Eu adoro, sou eclético, eu gosto de música católica, Fábio de Mello, Padre Zezinho, gosto de música evangélica, de tudo, eu gosto de tudo que é bom, eu gosto. Então para mim não existe essa distinção. E se não for incomodar vocês, nós vamos colocar uma música aqui que eu acho que tem muito a ver com o que nós queremos conversar. Como disse na mensagem do Minuto de Sabedoria, palavras, pensamentos são o que norteiam a nossa existência. Nós estabelecemos uma relação de sintonia em torno de nós mesmos, porque nós somos pura energia. Esse corpinho físico, ele é passageiro. É apenas uma vestimenta, mas nós somos pura energia. Quando a gente vai ver lá no Espírito, a definição de Espírito, a espiritualidade diz, para vocês é uma centelha, porque é uma luz, não dá para definir, porque o Espírito não está vinculado ao aspecto material como nós o entendemos. Nós não somos esse corpo físico. Então, seja a enfermidade, seja as dificuldades que passemos, tudo vai ficar para trás. Enquanto espíritos eternos, nós somos essa luz divina. Mas se nós não conseguirmos entender isso, não entendermos esse valor que existe em cada um de nós, nós não mudamos esse ciclo de harmonia, de coisas positivas, mudando a nossa vibração. Todo o universo é vibração, todo. E nós precisamos tão somente pegar a vibração certa, a sintonia certa. Quando nós nos encaixarmos nessa sintonia, tudo começa a transformar na nossa vida. A enfermidade muitas vezes nos vem como um processo exatamente para nos chamar de volta para essa sintonia. Ou porque no passado nós descompensamos e agora ela aflora e aí nos cobra a resignação, a aceitação. Ou mesmo porque mesmo nessa existência, às vezes nós desviamos um pouquinho da rota em razão dos nossos hábitos inadequados. Mas uma vez, como diz a mensagem, nós estamos aqui e agora, nesta oportunidade abençoada de receber essas bênçãos divinas desse espaço. Como a nossa irmã falou aqui no início, estejamos abertos para isso. Quando eu estava sentado ali, eu comecei a sentir uma vibração tão gostosa, tão boa nesse ambiente. Porque nós estamos sintonizados, agradecidos a Deus pela concessão de trazer um espírito tão imperfeito aqui na frente para poder refletir com vocês em torno dessas lições maravilhosas do Cristo.
Então esta é a nossa busca permanente, da transformação da nossa vida. Mas por vezes a gente imagina que a vida as coisas vão acontecer num passe de mágica. Para que a gente consiga transformar a nossa vida, nós precisamos mudar hábitos. Então muitas vezes as pessoas imaginam que ser cristão é você começar da noite para o dia a ter um processo de santificação assim instantâneo. Quem começa na doutrina espírita muitas vezes se empolga com tantas coisas maravilhosas que a gente aprende. Tem aquele momento de entusiasmo. Então você quer fazer tudo, você imagina que vai poder fazer tudo. Mas nós trazemos os nossos atavismos, são milhares e milhares de anos vivenciando experiências totalmente tortuosas. Então agora nós começamos a se despertar de consciência. É natural que haja um embate entre aquilo que nós vivenciamos no passado e aquilo que nós estamos começando a receber nos dias de hoje. Então isso é natural. Como é natural que uma criança que está engateando e começa a aprender a andar, vai cair. Não tem como se chegar para uma criança e dizer assim, ó, você vai aprender a andar e não quero ver você caindo. Por favor, não vá cair. Não tem como, ela está passando de uma fase para outra. Então, se nós também estamos atravessando esse momento interno dessa transição dos nossos sentimentos, que a gente pensa em transição planetária sempre olhando para o externo, Transição planetária se estabelece dentro de nós. Regeneração se faz no íntimo, no coração de cada um. Então nós precisamos entender que nestes embates nós vamos ter os nossos tombinhos. Agora, a grande virtude não é você nunca cair, porque senão você não estaria mais aqui. É você nunca desistir. É você sempre acreditar, você sempre se erguer e você ter esse processo de aceitação e de auto-perdão. Quando você estabelece isso, você está no caminho certo. Você já está nesse caminho certo. Você começa a reconhecer seus valores. Você já ama, você já sente, você já começa a ter uma vontade de ser uma pessoa melhor, de fazer o bem, de se transformar. Então, esse processo, como nós estávamos falando, ele se estabelece a partir das nossas mudanças internas. E aí eu vou pegar algo fora dessa visão cristã, rotulada assim no sentido religioso, porque é uma lição muito bonita de um almirante. Almirante é o maior posto da Marinha, o almirante dos Estados Unidos, que até surgiu um livro a partir de um pensamento que ele traz. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Em 2014, o almirante William McHarven discursou por aproximadamente 19 minutos para cerca de 8.000 graduados da Universidade do Texas, onde pôde compartilhar lições importantes que aprendeu durante sua formação como militar. No início do seu discurso, William McHarven afirma que, de acordo com uma pesquisa, cada cidadão americano conhece em média 10.000 pessoas durante a sua vida. Se cada uma daqueles alunos, mais de 8.000, ajudasse a transformar a vida de 10 pessoas, e estas 10 pessoas ajudassem outras 10 pessoas, e assim se sucedesse por 5 gerações, em torno de 125 anos, a turma por ele formada em 2014 teria contribuído para que 800 milhões de pessoas tivessem sua vida transformada. Para ter uma dimensão deste número de pessoas, representa 3,7% a população do Brasil, que é de pouco mais de 12 milhões e de 212 milhões de habitantes. Ou seja, em 6 gerações,
dentro desses uns 150 anos, poderia se transformar significativamente a população mundial. Então, quando a gente fala em mundo de transição planetária, quando a gente fala em mundo de regeneração, a ideia inicial que nos vem é sempre essa ideia da gente ficar imaginando que de hoje para amanhã vai surgir um político com a varinha mágica que vai transformar a humanidade. Nós não podemos esquecer que os políticos são também seres espírito de terceira ordem, eleito por outros espíritos de terceira ordem. E que a nosso processo de educação, a gente está sempre esperando que os outros façam, mas nós precisamos arregaçar as mangas e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Como aqui diz, se cada um se preocupasse em transformar 10, esses 10 transformassem mais 10 e assim por diante, muito pouco tempo a humanidade estaria transformada. Esta lição, ela foi muito bem aplicada por Jesus. Jesus pegou 12 e deixou uma lição para esses 12. Eu pergunto, quantos corações já se transformaram graças a essa mensagem de Jesus que só se multiplica? Só se multiplica. E qual foi a maior lição de Jesus? A maior lição de Jesus foi amar ao próximo. Mas para amar o próximo eu preciso amar a mim mesmo. Ter esse auto-perdão, ter esse processo de transformação interior. Então, quando nós tivermos essa ideia de dizer assim, não, vou estender, eu estou muito bem, graças a Deus, estou bem, minha família está bem, eu vivo feliz com a minha família, com meus filhos, e aí você fala assim, agora é a hora de eu olhar para o meu vizinho, eu olhar para quem trabalha na minha casa. Quem trabalha na minha casa, eu trato como empregada ou como uma irmã? Ou como um irmão? A pessoa que trabalha na minha casa. Que muitas vezes cuida de tudo para mim, a minha casa está uma bagunça, ela vai lá e arruma. Como que eu trato essa pessoa? Será que muitas vezes não daria para eu olhar e falar assim, caramba, ela tem uma filhinha. Então eu vou ajudar essa filhinha, eu vou ajudar para ela ter um estudo que meus filhos têm, mesmo que não der agora, no futuro eu quero pagar um pré-vestibular, alguma coisa, para ela poder fazer um concurso, passar num concurso, fazer uma faculdade, ou se eu tenho condições, vou pagar uma faculdade para ela. Porque certamente naquele momento que eu fizer isso, a próxima geração financeiramente estará melhor. Se existir os valores morais, aí completa o ciclo. Então, se eu fizer isso para quem estiver ao nosso redor ali, ficar olhando, aí participo de uma instituição e fala assim, mas peraí, deixa eu ver aqui, tem tanta gente dedicada a esse trabalho de amor. Será que as pessoas que estão aqui, trabalhando nessa instituição, são melhores do que aqueles que estão chegando agora? Será quem são? Será que aqui essa casa? Não sei aqui nessa casa, né? Na minha, nós trabalhadores não somos perfeitos. Não existe um grupo de trabalhador perfeito recebendo as pessoas imperfeitas. Existe um grupo de pessoas que sabem do seu valor, já sabe que quer ser um servidor do Cristo e que sabe que é imperfeito tanto quanto aquelas pessoas estão chegando ou até mais do que elas, mas que está disposto ali a unir corações para se transformar e para continuar levando uma mensagem de esperança aos outros que estão chegando. A proposta do Evangelho do Cristo desde os primórdios foi essa, não foi outra. Não existiu construção eclesiástica onde alguém seria mais importante do que os outros que estavam chegando. Nós vamos ver chegada de Gesiel na casa de Pedro, chega muito enfermo, e depois ele se recupera
e se transforma no nosso querido Estevão, lá do Paulo Estevão. Estevão era um jovem. Ele chega no meio daquelas pessoas, de Pedro, Mateus, todos aqueles que já estavam lá, e se transforma uma das figuras mais marcantes do cristianismo. E chegou depois deles, mas era uma figura marcante. Madalena, Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Como é que a Maria era? Maria era perfeita? Não, Maria era uma mulher do mundo, assim falando, né? E ela se transforma ao conhecer o Cristo e se torna um dos símbolos mais maravilhosos do Evangelho. Se converte num verdadeiro exemplo de transformação. Quem de nós não se ajoelharia diante de Maria e beijaria seus pés? Quem de nós foi a primeira a quem Jesus apareceu depois da crucificação? Tamanho reconhecimento pelo esforço de sua alma de se transformar a partir do momento que conheceu a mensagem do Cristo. Então, quando nós percebemos esse berço do cristianismo, nós percebemos pessoas imperfeitas se unindo para trabalhar as suas imperfeições e para continuar divulgando a mensagem de amor e de transformação deixada pelo Cristo Jesus. Esta é a mensagem. E o Espiritismo vem com a proposta de ser esse consolador prometido, de fazer esse resgate dessa mensagem do passado. Por isso que dentro dos postulados espíritas, nós não temos essa distinção de como quem que está certo, quem que está errado. Tanto que o Walter, né, muito nosso amigo, na época do Varela, eu conheci o Walter. O Walter muitas vezes fala assim, não, o GETEB é uma instituição espiritualista. Todos somos espiritualistas. Agora, será que, mas é porque de repente o GETEB ele ainda aceita as figuras do preto velho, da preta velha? Eu fui criado nesse berço. Quando era criança, fui extremamente ajudado pelos preto velho. Tenho imenso carinho pelos preto velho. E hoje, como coordenador de uma reunião mediúnica, volta e meia me chega uma preta velha, um preto velho na nossa reunião, eu choro. Porque o ambiente fica impregnado de amor, de energia, da singeleza do coração desses espíritos. Então nós não estamos no processo de julgadores, nós estamos preocupados com o amor. E o amor não tem denominação. A denominação é nossa. No plano espiritual não existe essa distinção. Essa distinção é humana. No plano espiritual todo mundo se dá as mãos para trabalhar, está lá em transição planetária. Todo mundo se une para trabalhar, para servir, para fazer o bem. Então esta é a meta, este é o propósito que nós precisamos estabelecer em nossas vidas se ansiamos por este processo de transformação interior. Agora, pegando aqui um gancho da mensagem do Almirante, vale a gente entender que quantas e quantas vezes as pessoas, que eu sou cristão, porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas não está dando conta das questões do plano terreno. A pessoa vai para o trânsito, vai dirigir e dirige igual um dinossauro Rex. Não é isso? Querendo atropelar todo mundo, passar por cima de todo mundo. Aí depois vai para a igreja, vai para a casa espírita. Então preciso transformar naquilo que está atinente ao plano físico, e que é para isso que eu estou aqui. Quantas vezes eu preciso perceber o meu descuido em determinado momento dentro de casa, quando eu me perco de repente numa fala com um filho ou com uma esposa. E aí preciso respirar, pedir desculpa, falar, me perdi. Tranquilo, me perdi.
Se você já chegou a esse ponto de reconhecer, de pedir desculpa, de se envergonhar de algumas atitudes, às vezes, desse homem velho que emerge, que coisa boa, este é o caminho. Entende? Este é o caminho. Aqui não é o caminho de pessoas perfeitas. A casa espírita não é o caminho de pessoa perfeita. Talvez por isso que muitos de nós nos identifiquemos. Porque hoje eu estou aqui, amanhã um de vocês pode estar aqui tranquilamente fazendo uma palestra, participando dos trabalhos, mas nós vamos nos sentir felizes de estarmos aqui dando a nossa cota de colaboração. Mas o dia que eu chegar aqui em cima e na minha consciência, que ninguém é bobo, todo mundo sabe no seu íntimo o que é que se passa no seu coração, e eu senti assim, um ponto de dizer assim, eu sou uma pessoa importante porque estou fazendo palestra, eu estou num caminho totalmente equivocado. O dia que eu for para uma sala mediúnica, aí vem aquele espírito que eu choro, me deixa realmente comovido. Aí as pessoas, inocentemente, olha, gente, que espetáculo, que espírito. Aí eu me envaidecer enquanto médium, veículo de trabalho, eu preciso rever. Porque o bom médium é aquele que se reconhece menor. O nosso querido Chico, que foi o maior de todos, aqui desse nosso último século para cá, ele se dizia um cisco, porque reconhece a sua humildade diante da grandeza daqueles que chegam. E o nosso querido Divaldo, que é um outro grande médium, um outro grande trabalhador, ele fala assim, quando você recebe mensagem de um espírito evoluído, você está com débito. Quando você consegue socorrer um espírito que está sofrendo, você está com crédito. E é verdade, não é isso? Então, é preciso que a gente consiga perceber este processo de transformação enquanto irmãos de jornada, no mesmo processo, no mesmo barco, todo mundo procurando remar juntos. E quando um se cansa, o outro rema por ele. Quando um adoece, o outro o ampara. Esta é a proposta para a humanidade que nós não entendemos. Estava hoje no Abrigo Doce Morada, participando do culto, que eles fazem lá pela manhã, e aí um amigo falou assim, o Zezinho, né? Alguns conhecem ele, aqui de Sepetiba. Ele falou assim, Jesus estendeu um tapete vermelho para a humanidade. E o que nós fizemos? Ou não reconhecemos esse valor e resolvemos sair, não, isso aqui não é para mim. Ou então, por rebeldia, não, eu vou por aqui que aqui está melhor. E aí você sai pisando em espinho. Mas ele estendeu um tapete, ele falou, olha, resignação, amor ao seu próximo. Está tudo ali, vai fazendo isso, que esse aqui é o caminho melhor que tem para você. Então, se nós incorporarmos essa ideia dentro da gente, e aí no dia a dia procurar fazer com que essas posturas vão sendo modificadas, como aqui diz, né? A arrumação da cama. A arrumação da cama é muito simbólica, por quê? Quando você arruma uma cama, ainda que exista uma empregada na casa, ela chega lá, caramba, a cama já está arrumada, pô, tá me valorizando. Ou quando é o filho, ele fala assim, poxa, se eu não arrumar, a mamãe que vai arrumar. Ah, mas eu acordo muito cedo, vou acordar 5 minutos mais cedo, não vai me fazer diferença, eu vou conseguir deixar a cama arrumadinha para a mamãe. Aí chega em casa, a mulher trabalhou o dia inteiro, o marido trabalhou o dia inteiro, porque hoje é assim que funciona, mas de quem é a louça? Aí a mulher vira e comete um grande deslize e fala assim, ai amor, obrigado por você ter lavado a louça para mim. Como assim? A louça é dela? Então quando eu for comer eu tenho que falar, posso pegar seu prato para comer? Então nós precisamos sair desse processo e aquele que se sentir mais à vontade falar, vou lavar a louça. Vou lavar a louça porque se eu não lavar, minha esposa vai ter que lavar, a louça vai ficar aí.
Então eu vou lá e lavo a louça, não é assim? Aí o outro também, agora eu vou fazer isso. Porque são gestos de carinho que você começa a preocupar-se com o próximo que está mais próximo. É aquele que você tem que se preocupar. É o carinho com a mãe, com o pai. Ah, mas meu pai foi uma pessoa muito rancorosa, a minha mãe foi assim, foi assada. Mas ela que me deu a vida, ela que me possibilitou estar aqui neste plano. Então o meu papel é de resignação perante esses pais. E aí eu vou tratar eles com carinho, com amor. Porque eu vou reconhecer que também são espíritos imperfeitos. Não somos perfeitos porque somos pais. Ó, que maravilha! Me tornei pai, sou perfeito. Que beleza, né? Não é isso. Então é preciso que a gente comece a perceber que as pequenas coisas que se faz, você está aqui, aí você vê que está criando um monte de lixo na rua, junta com outro vizinho que tem boa vontade, vai lá, limpa, bota flores ali. Toda vez que você passar ali, você fala que antigamente tinha um lixo, agora tem flores. Olha que maravilha. Então, enquanto nós estivermos esperando sempre que o outro faça aquilo que nós achamos bacana, a construção deste mundo interno, se eu gosto de flores, eu planto flores. Eu não vou ficar esperando, mas isso é obrigação da Conlurb, de não sei o que lá, de fulano, de ciclano. Eu vou na praia, tem muito lixo. Eu não vou resolver o problema da praia, mas eu consigo resolver pelo menos essa esfera assim ao meu redor. Pego um saquinho, vou ali catando o lixinho, botando no saquinho, vou passar meu período da praia num espaço limpo e vou servir de exemplo para alguém que esteja vendo e falando, caramba, está catando lixo. E ainda dar o ensinamento para as crianças, porque a criança vê também, vai lá e cata, aprende a que tem que catar também. E aí a gente chega na praia, é papel do lixeiro, do gari, limpar a praia? Eu, particularmente, acho absurdo isso. O gari deveria fazer manutenção, mas aquele lixo que eu consumi é meu, não é dele. Então imagine, se eu chegasse ali e limpasse tudo aquilo, não tivesse papel na rua, ele ia pegar alguma coisa que veio do mar, ele ia ter tempo para se dedicar a alguma outra área da cidade. Mas por que a gente vê o gari, coitado, limpando coisas que não era para estar limpando? O sofá que está jogado lá, no meio da rua. Por quê? Se você ligar, eles vêm. Se você pegar as coisas do seu quintal, amarrar ali e botar, ele vai lá e vai catar e vai levar. Entende? Aí eu vou tacar fogo, porque é tão mais fácil juntar o lixinho. Eu sei que é um hábito que principalmente pessoas que às vezes moram em bairro com muito lixo acabam fazendo. Mas você compra um fitilho, um rolinho de barbante, desse barbante nylon, aquilo dá para muito tempo. Você pega os galinhos, amarra tudinho, aí pega a folhinha, se tiver espaço no teu terreno, você enterra, vai virar adubo, senão você bota no saquinho, o lixeiro leva. Agora, quando você taca fogo, a fumaça fica ali na tua casa, no teu quintal? Não, ela vai lá pro vizinho. Aí, coitado da vizinha que botou a roupa para secar, vai correndo tirar a roupa de lá. Aí, se tem uma criança ou uma pessoa com problema de asma, tem que fechar a janela. Eu moro num bairro, na ilha de Guaratiba, com um bairro maravilhoso, todo arborizado, lindo. Daqui a pouco você tem que estar fechando a janela, porque senão você morre da fumaça que entra dentro da sua casa, porque o amigo achou que ele tem que cuidar do lixo dele te atrapalhando. Entende que esses são processos, atitudes egoísticas e de falta de educação que a gente, quando se começa a se tornar religioso, a gente imagina que isso diz respeito à religião. Isso está abaixo da esfera da religião. Isso está na esfera da educação. Pessoas educadas começam a ter esse tino e começam a falar assim, não vou fazer isso. Mas os outros fazem, mas eu não vou fazer porque eu acho que está errado. Então eu vou fazer aquilo que eu acho que está certo. Quando cada um começar a pensar assim, você muda o seu espaço, vai mudando e assim por diante. Entende? E aí a esfera da religião,
é aquela quando você é agredido pelo outro, respira fundo, sai de perto, vai lá e faz uma oração. Opa, e você entrou na esfera da religião. É aquilo que está acima do processo de você dar uma resposta mal dada, ou até bem dada, mas que vai machucar o outro, vai humilhar o outro. Aí você começa a entrar na esfera de quem quer ser um pouquinho melhor do que deveria ou de que manda a regra geral. Entende? Então é preciso que a gente compreenda isso, porque senão a gente fica imaginando que religião é mágica. Eu vou ser religioso, eu vou começar a frequentar determinado ambiente e a partir daí tudo na minha vida vai se solucionar. Não, não vai se solucionar. Não vai se solucionar. Ou então a pessoa se tornou médium, começa a trabalhar na casa espírita, viu fulano? Ó, se tornou médium, está todo ferrado, está doente, está não sei o que lá. Sabe por quê? Se você tem uma dívida enorme, você não tem condições de pagar, o que acontece? Você vai ficando com aquela dívida, não é isso? Você tem uma dívida enorme no passado, aí você começa a obter algum crédito, a espiritualidade fala assim, vamos pagar um pouquinho daquela dívida? Vamos, estou aqui, estou disposto. Aí então toma, aí te dá, você reduziu sua dívida, olha que maravilha. Na outra existência você já não vai ter. Né? O seu Walter Júnior já pagou mais uma cotazinha. Oi, Walter, você agora começou a se dedicar, adquiriu um débito, vamos ver aquela dívida? Vamos. Então toma. Não é isso? Isto é que a religião faz, é fazer com que você esteja sempre agradecido a Deus, que você esteja sempre esperançoso, que você esteja sempre querendo ir mais além. A religião serve como esse móvel propulsor para a sua existência. Ela não é uma ideia, aquela ideia de um céu paradisíaco que eu vou morrer e não vou fazer nada. O pensamento de egoísta. Eu estou bem, que se lasca o resto tudo. Agora eu estou aqui de boa. Eu não preciso voltar para ajudar quem está lá atrás, para amparar, para resgatar o outro que está sofrendo. Mas quem de nós não gosta, quando a gente está sofrendo, de que alguém chega e faça uma oração, nos dá um acolhimento, no momento de dificuldade, nos ampara naquela dificuldade que nós estamos passando. Nós não gostamos disso? Um abraço carinhoso, um olhar carinhoso, um sorriso. Não é tão gostoso isso? Agora imaginemos nós. Aqui estamos, planeta Terra, expiações e provas. Aí os espíritos que estão tudo bem, ó, morando em Júpiter, que se lasque a Terra. Não é isso? O que eles fazem? Vários espíritos estão reencarnando de outros planetas mais evoluídos para vir aqui na Terra para ajudar-nos a sermos melhores. Gente, tem espíritos que para reencarnar na Terra, eles têm que passar um tempo aqui com essa psicosfera densa para fazer com que seu perispírito fique mais adensado para conseguir reencarnar. E quando eles chegam aqui e vê o nosso estado de agressividade, de alimentação, eles respiram fundo e só por amor que eles fazem. É um sacrifício mesmo que eles fazem. E nós muitas vezes achamos que Deus nos abandonou porque o país está passando por uma crise, porque o mundo está com problema. Não, Deus nos abandonou não, gente. O mundo só não dá saltos. Não vai existir milagre, o mundo não vai pular daqui de hoje para amanhã. Aí tem uma questão aqui, que é a 459, que pergunta se os espíritos influenciam nosso pensamento e atos. E os espíritos falam de ordinário, muito mais que imaginário, de ordinário são eles que vos dirigem. Por quê? A gente interfere um na vida do outro? Interfere? Alguém sofreu aqui interferência de professor, de amigo, de mamãe, de papai? Nós somos o quê? Espíritos. E sofremos imensa interferência.
Se não nos vigiarmos, sofremos interferência negativa. Vamos para o mundo das drogas, para o mundo do crime. Se nos unirmos a pessoas boas, nos tornamos pessoas melhores. Numa regra universal, somos espírito, só estamos no físico, gente. Então o espírito que está do outro lado é a mesma coisa, ele vai ter esse permanente relação conosco. De que forma que seremos influenciados por espíritos bons? Se buscarmos sermos pessoas melhores, certo? Esse é o caminho. Aí na questão 910, eu vou pular lá para 900. Aliás, eu vou aqui para 4, não, vou pular primeiro para 910, depois eu venho para 495. Vou pular lá para 910. A 910, a 459 falava da influência dos espíritos. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus, se ele pedir a Deus, né? E ao seu bom gênio, seu anjo da guardião, com sinceridade, tá? Não é só dos lábios, os bons espíritos lhes virão certamente auxílio, porquanto é essa a missão deles. Qual a missão dos espíritos superiores? Ficar na rede, não, trabalhar. Então, quem deseja ser melhor, precisa desejar trabalhar mais. É a regra. A regra do universo é sentir-se feliz com o servir. Quando você começa a se sentir feliz em servir, você começou a descobrir o segredo da felicidade. Porque servir, por que é o segredo da felicidade? Porque nunca falta serviço. Nunca falta serviço. Pergunta aqui na casa, fala assim, o Walter, para alguns dirigentes da casa, fala assim, tem algum serviço para mim? Tem. Ou não tem? Tá com excesso de trabalhador, manda para mim. Tem. Tem. Quem tem o livro dos espíritos, quem não tem, vai no Google, que hoje é uma maravilha. Ainda mais espiritismo é tudo de graça, vai no Google. Questão 495 do livro dos espíritos. Nós conhecemos a 459, que é os espíritos influenciam o nosso pensamento. A 495, ela é maravilhosa. Ela vai dizer o seguinte, que todos nós, quem se sente muito sozinho, está abandonado, está achando que você está triste, não tem ninguém por você, esquece. Todos nós temos um espírito maravilhoso. Adivinha quem escolheu esse espírito? Não foi Jesus. Foi Deus. Vai lá que está escolhido por Deus. Um espírito especial que te ama. Aí coloca para te cuidar de você com amor e com carinho. Ah, Carla, mas eu não sinto nada. Não tem problema. Ame, que você vai sentir a presença. Você vai sentir. Nem que seja quando você dorme. Ai, sonhei com um anjo maravilhoso que estava me protegendo. Quando eu era criança, eu frequentava o terreiro de Umbanda, né? Adorava, ia para lá consertar a perninha de São Jorge. E aí, minha filha, quando eu estava passando meus sofrimentos lá, tá? Meus perrengues de espírito superior, né? Um monte vindo atrás de mim para me dar chibatada. Quem aparecia? São Jorge. E me salvava dos meus pesadelos, sofrimentos. O que era isso aí? Era São Jorge? Não. Isso é o nosso espírito que vai no arquétipo, na mensagem que tem na sua alma de carinho com algum espírito, e vai lá, se apresenta como aquele espírito, quem resgata o que está na sua memória física. E aí quando você acorda, São Jorge me salvou, Maria de Nazaré apareceu no meu sonho. Ah, os espíritos não estão preocupados com nome. Só quem é orgulhoso,
que está preocupado em dizer, porque eu que sou o protetor de fulano, eu que faço tal coisa. O espírito faz por amor. Então não importa se o seu espírito é masculino, tu chamar ele de Joana, Maria, ele não está nem aí. Ele quer que você ame, que você saiba que ele está permanentemente ali para te amar, para cuidar de você com carinho, com atenção. Entende? Mas ele não vai atrás de você para ambientes inadequados. Vamos aqui. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito. Aí essa pessoa diz assim, Carlos, eu queria que você fosse comigo lá pro bar para beber cachaça comigo e tal. Eu falo, meu querido, eu não vou, você desculpe. Eu não me sinto bem nesse tipo de ambiente. Carlos, eu queria que você fosse comigo na igreja. Vou, vamos lá. Sento lá, vou assistir a missa, o pastor falando, não tem problema. Se ele vai se sentir bem com a minha presença, eu vou. Porque para mim é um ambiente tranquilo. Entendeu? Carlos, eu gostaria que você fosse comigo no Alcoólicos Anônimos, porque eu reconheço que eu estou com problema da bebida e eu gostaria que alguém me motivasse, me desse. Vou. Nós fizemos isso na família. Há mais de 30 anos, meu cunhado passando por problema de alcoolismo e nós íamos com ele toda vez no Alcoólicos Anônimos, paramos de beber na família, ninguém mais bebia, nem Natal, nem nada, não tem mais bebida nas nossas festas, em homenagem a ele. E graças a Deus ele se tornou o chamado Alcoólicos Anônimos. Então você vai fazer pelo outro aquilo que faz bem para ele. Isso se chama amizade, não pactuar com aquilo que não faz bem para ele nem para você. Os espíritos vão ser diferentes. Mas meu espírito não me acompanha. Eu faço um monte de bobagem e ele não está lá para me ajudar. É óbvio, ele já falou contigo antes. Não vá, não faça bobagem. Porém, como dizia Chico Xavier, a tentação era um cachorro doido correndo atrás da gente, doido para morder a gente. E nós saímos correndo, olhando para trás. Tomara que me pegue, tomara que me pegue. Não é assim? Aí quando pega assim, me mordeu todo, olha como é que eu estou. Você no fundo queria. Porque se você não quer, e você olha, fala, e está ali a tentação, opa, vou correr. Aí nessa hora, vale até aquele jargão do evangélico, sai demônio, e sai correndo. Porque eu falava isso para meus jovens espíritas. Eu falava, jovem evangélico, ele vai lá e fala assim, sai demônio, sai que isso é o demônio que está querendo. Na verdade é ele. Mas ele sai correndo e não se deixa permitir fazer aquilo. O jovem espírita não, ele tem o livre-arbítrio. Então ele fala assim, não, mas eu tenho livre-arbítrio. E abraça o cachorro doido. Então não dá, não dá, né? Então estas questões, gente, não são questões de outro planeta, não são questões que não estão ao nosso alcance. Quando os espíritos falam aqui, muito bem nessa questão 910, sem dúvida, nenhum de nós está em condições de superar determinadas angústias, determinadas dificuldades sozinhos. Para isso, Deus nos colocou um ao lado do outro. Chora no ombro do teu amigo. Abraça, pede socorro. Entende? Não tente vencer sozinho. Eu já vim nessa casa aqui no momento de muita enfermidade, muita dificuldade. Volta, eu quero passar no tratamento espiritual. Estou precisando de ajuda. Eu tinha um amigo na faculdade, tem muito do meu coração, um amigo evangélico ferrenho. A gente conversava, falava para ele assim, mano, não esquenta a cabeça não, daqui a pouco a gente vai desencarnar, você vai ver quem está certo. Ele falou, torce para você estar certo, porque se você estiver certo, você vai lá no umbral me ajudar e me tirar de lá. Agora, meu irmão, se você estiver errado, eu não vou no inferno, não. E somos amigos, muito amigos. E nas horas mais difíceis da minha vida, quem era o ombro amigo que sempre estava ali pronto a me socorrer? Era ele. Eu chorava e ele orava onde quer que fosse, na rua, no hospital, abraçava, me pegava na minha mão, vamos orar, meu irmão. Então, nós precisamos ter essa humildade do nosso estágio, que nós precisamos do outro e precisamos da espiritualidade. Então, nós precisamos pedir. Jesus, eu não estou suportando, antes que eu faça bobagem, me ajuda. Chore, chore,
sinta vergonha de um determinado momento e fala assim, meu Deus, mas eu já estou há tanto tempo, Jesus, eu não quero mais isso. E chore, peça a Deus quem vai te ajudar. Mas se você se achar perfeito e achar que você não tem nada mais a modificar, aí realmente você tem que dar conta do recado sozinho. Eu prefiro pedir socorro. Eu prefiro continuar pedindo socorro. Eu prefiro continuar dizendo, Jesus, eu quero ser um servo seu, pelo amor de Deus, tira esse pensamento do meu coração, tira esse pensamento da minha mente, esse sentimento do meu coração, Senhor, eu não quero. Porque eu quero ser o seu servo, e eu fico com vergonha quando eu penso nisso. Entende? Então, se eu não tiver com isso muito bem alinhavado para mim, eu vou criar uma pseudo-transformação. E essa é a pior de todas. Então nós precisamos desse movimento religioso autêntico, de seres que reconhecem o seu valor. Todos nós somos valorosos, sabe por quê? Que nós somos valorosos? Porque nós, todos nós, saímos de uma fonte pura. Imagine uma fonte pura. Você imagina quando você vai fazer um anel e aí você vai buscar o ouro. Aí tem 18 quilates, não sei quanto tem isso, que dá a pureza desse ouro, não é isso? Dessa joia. Pois bem, todos nós indistintamente saímos de uma fonte de joias raras. E saímos puro, uma joia pura, que está dentro de cada um de nós precisando ser lapidada. Nós saímos da pura fonte do amor. Deus é a pura fonte de amor. Fomos paridos pelo amor. Somos frutos do amor. Então preciso reconhecer isso em mim e encontrar esse móvel que me transforma e que me dá esperança e que me faz acreditar deste valor imenso que eu tenho. Como eu comecei com a música evangélica, agora eu vou encerrar com uma música espírita. Talvez vocês não conheçam essa cantora. Eu tive o privilégio de conhecê-la num congresso na Associação Médica Espírita de São Paulo. Para mim, uma das maiores cantoras do Brasil. Chama Paula Zamp. E ela vai cantar uma canção aqui que fala desses amores que nós temos do outro lado e que estão felizes quando nos veem aqui, desejosos de sermos melhores. Desperto. Quando nós acordamos, dizemos, eu estou aqui e te agradeço por não desistir de mim. Vamos ouvir aqui o eterno amor, porque esses nossos amores são incondicionais. Não pense que eles vão nos abandonar. Então encerramos nossa palestra vamos fechar os olhos, abraçar esse irmão espiritual que nos acompanha incondicionalmente.